Boa noite, pessoal. Aqui é o canal Evangelho Eterno, Boas Novas Eternas. Peguem a Bíblia de vocês, né? Como eu disse, vou para a segunda parte do vídeo sobre o Evangelho de João, ou quarto Evangelho, né? Lembrando que esse João que eu estou falando é o João Apóstolo. Aqui, vou deixar um pouquinho aqui o tempinho para vocês verem, tá? Tá o nome do Criador, Yahweh, tá? Olhem com atenção, tá bom? Tire um print, pesquise, ver se está correto ou não, pesquisa. Ó. Ok? E agora aqui. Nome do Messias. Yahusha. Beleza? Tira o print também e pesquisa para ver se está certo ou não. Vamos lá. Continuando, né? A última parte foi o capítulo 1 do Evangelho de João. Vamos continuar agora, né? Como na última parte em que nós juntos estudamos, porque eu não sou mestre, somos todos irmãos. Vamos lá, a segunda parte. Eu vou ficar bem perto da câmera assim, para que vocês possam ouvir melhor minha voz. Não tem problema, né? Beleza. Tá, pessoal. Eu li, né, a parte aqui do capítulo 1 e mostrei para vocês que o apóstolo João, ele nada mais faz que uma revelação de Gênesis. Como assim? Não, ele está mostrando aquilo que ficou oculto no Antigo Testamento para o povo de Israel, porque eles eram duros, né, de coração e não permitiu que o Espírito do Criador pudesse habitar neles. Vamos lá, então. Nós, no último na primeira parte, nós lemos capítulo 1 de João, de 1, né, a 5, dei uma resumida, né, de 6 ao 8, no versículo que eu estou falando, de 9, depois lemos de 9 até o 18, né. Quem quiser saber o que foi dito, veja a primeira parte desse vídeo, tá bom? Vamos lá, continuando. Antes de qualquer coisa, pessoal, quem não for inscrito, tá bom? Se inscreva. Se gostou do vídeo ou não, comente e deixe seu like, tá bom? Seja para baixo ou para cima, mas deixe seu like, tá bom? Vamos lá. Vamos agora para João 10, né? Eu vou dar uma lida aqui para vocês, tá? Aí vai ser uma lida grande, tá bom? Deixa eu dar uma lida aqui. Tá. João 10, do versículo 1, capítulo 10 de João, de 1 a 39, tá bom? Digo-lhe com toda certeza que quem não entrar no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e saqueador. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre para ele, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama por nome as suas ovelhas e as leva para fora. Depois de retirar todas as suas ovelhas, ele vai à frente delas, e elas o seguem, porque conhece a sua voz. De modo algum seguirão um estranho, mas fugirão dele, porque não conhece a voz de estranhos. Jesus fez essa comparação, mas eles não entenderam o que ele disse. Vou dar uma pausa e explicar, depois continuo, tá bom? Tá, pessoal. Primeiro, ele diz: digo-lhe com toda certeza que quem não entrar no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é o ladrão e o saqueador.
E ele continua, né? O porteiro, aí ele diz, mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Bem, quem é o pastor das ovelhas? O Messias, né? Conhecido pela tradução Cristo, né? Outra parte interessante. Ele diz que o porteiro abre a porta para ele. E quem é o porteiro? Interessante. Se nós formos ver sobre João, não João apóstolo, mas João Batista, diz que ele que veio preparar o caminho, né? Para que a vontade do Criador acontecesse. E qual era a vontade do Criador? Que seu Filho viesse ao mundo, habitasse no meio de nós e pudesse nos salvar. Então, pode ser ou não que esse porteiro aqui, nessa parábola, seja João Batista, né? Que veio preparar o caminho para o Senhor. Continuando. O porteiro abre a porta para ele, e as ovelhas escutam sua voz. Ele chama por nome as suas ovelhas e elas e as leva para fora. É bem interessante, né, que nessa parte as ovelhas aqui são Israel, tá? O povo hebreu, né? O povo de Israel, os judeus, né? E aí continua, né? Porque vou confirmar isso aí na próxima parte, tá bom? Vamos lá. Ó, e ele diz, porque ele vai à frente delas e elas o seguem, porque conhece a sua voz. De modo algum seguirão um estranho, mas fugirão dele, porque não conhece a voz de estranhos. Ele continua, né, depois, versículo 7 em diante. Por isso Jesus disse de novo, digo-lhe com toda certeza, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram em meu lugar são ladrões e saqueadores, mas as ovelhas não o escutaram. Eu sou a porta, que entra por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão só vem para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tivessem vida, e a tivessem na plena medida, ou seja, em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele diz que ele é a porta, o caminho, por onde as ovelhas devem passar. E ele diz que ele é o próprio pastor, que guia as ovelhas, tá bom? Vamos lá então. E ele diz, eu sou o bom pastor, né? E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Entendeu? Olha que interessante. Dá vida pelas suas ovelhas. O empregado que não é pastor e a quem não pertence às ovelhas, quando vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. E o lobo ataca e espalha. Ele foge porque é um empregado e não se importa com as ovelhas. Uma coisa que nós temos de entender, que o Messias fala um pouco antes, né? Que todos aqueles que vieram em meu lugar são ladrões e saqueadores. Nós temos de lembrar que até a vinda de Cristo vieram muitos falsos mestres, como até hoje existem. Esses falsos mestres têm por meta, não é salvar alma, é isso aqui, grana, dinheiro. Já existia muito antes, tá? Então, por isso que lá em Mateus 23, o Messias diz, né? Não chameis a ninguém de mestre, e assim vai. Tá, mas vamos continuar. E ele diz aqui, eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e minhas ovelhas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. E tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. A essas também tenho de trazer, e a elas escutarão minha voz e se tornarão um só rebanho com um só pastor. Tá, pessoal? Essa parte é interessantíssima. A primeira parte fala sobre a ovelha, que são os hebreus. E quando diz, eu tenho outras ovelhas, que não são desses apriscos, ou seja, que não pertencem ao povo de Israel, ele está falando dos pagãos, né? Ou dos gentios, que somos nós, tá bom?
Ó, e tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Essas também tenho de trazer, e elas escutarão minha voz, e se tornarão um só rebanho com um só pastor. Esse pastor é o Messias. Não é papa, tá? Não é pastor, nem bispo de denominação religiosa. Mas é o próprio Messias, o Filho do Criador, tá bom? E ele diz, ó, aquele belo, né? E tem outras ovelhas que não são desse aprisco, ou seja, que não pertencem a Israel ou moram no país de Israel, mas são os pagãos que ouvirão a voz do Messias, do bom pastor, e o seguirão também, né? Aí ele diz que é por isso que o Pai me ama. É só voltar um pouquinho aqui. Ó. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, e eu dou minha vida pelas ovelhas. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Tá, me diz aqui, nesse pedacinho aqui, se o Messias está dizendo que ele é o Pai e o Pai é ele. Não, ele está dizendo que eu conheço o Pai e o Pai me conhece. O Pai me conhece e eu conheço o Pai. Tem alguma heresia aqui? Não. Continuando. Ele diz aqui. É por isso que o Pai me ama. Porque eu entrego a minha vida para que eu possa recebê-la de novo. Ninguém tira de mim, mas eu a entrego de minhas próprias iniciativas. Tenho o direito de entregá-la e tenho o direito de recebê-la de novo. Recebi esse mandamento do meu Pai. Que mandamento? O mandamento de entregar sua vida e de recebê-la de volta, né? De entregá-la e de recebê-la de novo. Esse foi o mandamento do Pai, dado ao Messias. Tá vendo? Ninguém precisa tirar a vida dele, ele entrega. Entendeu? Quem entregou? O Pai. Aí diz assim, surgiu novamente uma divisão entre os judeus por causa dessas palavras. Muitos diziam, ele tem demônio, está louco, porque vocês o escutam. Outros diziam, essas não são declarações de um homem endemoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos dos cegos? Ó, ocorreu a festividade. Aí diz aqui, ó. Continuando. Ocorreu então a festividade da dedicação em Jerusalém. Era inverno. E Jesus estava andando no templo, no pórtico de Salomão. Então os judeus o rodearam e lhe disseram, por quanto tempo você nos deixará na dúvida? Se você é o Cristo, que o conhece é o Messias, diga-nos claramente. Jesus lhe respondeu, eu lhe disse, e mesmo assim você não acredita, eu já disse. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Mas vocês não acreditam, porque não são minhas ovelhas. Observe. Ele está falando de quem aqui, né? Quem são esses? Os judeus. Olha que interessante, cara. Ele está dizendo que os judeus não são as ovelhas deles. Será que é os judeus? Ou será que são os líderes religiosos, né? E agora, meu pai? Interessante, né? Minhas ovelhas escutam minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou minha vida, eu lhes dou vida eterna e elas jamais serão destruídas. E ninguém as arrancará de minha mão. O que meu Pai me deu é maior do que todas as outras coisas. Ó, o que meu Pai me deu é maior do que todas as outras coisas e ninguém pode arrancá-las da mão do Pai. E eu e o Pai somos um. Observem. Vou voltar, né? Escute com atenção, vou voltar. E escute com atenção. Por quanto tempo você nos deixará na dúvida? Vamos voltar. Então os judeus o rodearam e lhe disseram. Os judeus. Esse termo os judeus é complicado porque será que não eram alguns judeus que estavam ali? Né? Mas está escrito os judeus. E ele diz assim, mas vocês não acreditam porque não são minhas ovelhas. E ele diz algo bem interessante, que as ovelhas dele
escutam a sua voz e o conhecem. Se eles não conhecem o Messias, nem creem que ele é o Messias, automaticamente eles não são suas ovelhas, entendeu? Olha o raciocínio. Ele disse: eu lhes disse, e mesmo assim vocês não acreditam. Eu já disse que eu sou o Messias, vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Ó, em nome do meu Pai. Ou seja, o Messias, né, Yahusha, ele, ó, as obras que eu faço em nome do meu Pai, Yahuwah, deu testemunho de mim. Mesmo assim vocês não acreditam. Sabe por quê? Porque vocês não são minhas ovelhas. Porque minhas ovelhas escutam minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou vida eterna e elas jamais serão destruídas. E ninguém as arrancará das minhas mãos. E aí vem a parte interessante. O que meu Pai me deu é maior do que todas as outras. Ó, vou ler com atenção. Ó, eu lhes dou vida eterna e elas jamais serão destruídas e ninguém as arrancará de minha mão. O que meu Pai me deu é maior do que todas as outras coisas e ninguém pode arrancá-las das mãos do Pai. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. O que quis dizer isso? Gente, ó. O Messias veio cumprir a vontade do Pai. E tudo o que ele fez, ele aprendeu diretamente do Pai. Isso a gente vai ver em outras leituras, tá bom? Quando ele diz que eu e o Pai somos um, porque eles são um só Espírito. Porque o Messias só veio fazer a vontade do Pai, automaticamente ele é um com o Pai. Se ele não fosse um com o Pai, ele não faria a vontade do Pai. Por isso que depois ele diz que nós devemos ser um com ele, como ele é um com o Pai. Porque automaticamente estaremos sendo um com o Pai. Entenderam? Vamos lá. Não, mas aí eu faço de novo uma pergunta. Vocês acham que aqui está dizendo que é alguma coisa de idolatria? Por exemplo, a gente fazer alguma escultura, ficar se ajoelhando diante dela? Não. Então, não sei o que há de herege no Evangelho de João. Para mim é um Evangelho lindo e claro. Só não percebe quem é cego. E quem segue pessoas que infelizmente estão se enganando. Enganando a si mesmo e enganando os outros com seus enganos, né? E a única coisa que eu digo é assim: sejamos humildes em reconhecer que nós erramos. Reconhecer que erramos. Cara, é o melhor que você pode fazer, porque é complicado, tá? Pregar não, anunciar, que a palavra correta é anunciar o Evangelho, ou anunciar as boas novas, não é fácil, tá bom? Porque tudo que nós falarmos que não for conforme está aqui nas Sagradas Escrituras, vamos dar conta ao Pai que está nos céus. Mas continuando. Mais uma vez os judeus apanharam pedras para apedrejá-lo. Então Jesus disse: eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Tá vendo? Da parte de quem? Do Pai. Tudo que o Filho fez foi a vontade do Pai. Tudo. E aí uma pessoa ainda diz que isso aqui é heresia, né? Não sei o que é isso. Pra mim não tem nenhuma heresia aqui. E ele diz aqui, ó: por qual dessas obras você vai me apedrejar? Os judeus lhe responderam: nós não vamos apedrejá-lo por uma obra boa, uma boa obra, mas por blasfêmia, por você, embora seja um homem, se faz um Deus. Mesmo você sendo um homem, você se faz um Deus, se faz divino. Vamos continuar. Jesus respondeu: não está escrito na sua lei? Eu disse: vocês são deuses? Se aqueles contra quem se dirigiu a palavra de Deus for chamado de deuses, e as escrituras não podem ser anuladas, você diz a mim:
a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, você blasfema? Porque eu disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras do meu Pai, não acredite em mim. Mas se eu faço, mesmo que não acredite em mim, acredite nas obras, para que saibam e acreditem que o Pai está em união comigo, e eu em união com o Pai. Então, mais uma vez, tentaram prendê-lo, mas ele escapou. Pô, vou ler isso aqui de novo, tá? De novo. E eu quero que venham aqui e me digam o que há aqui de heresia. Qual é a heresia que tá aqui? Me mostra. Me mostra qual é a heresia que tá aqui, gente. Isso aqui é lindo. O filho tá mostrando o quão ele veio cumprir a vontade do Pai. Vamos lá. Ó. Ele ainda dá a resposta. A própria palavra está dando a resposta para aqueles que dizem que é heresia. Que dizem bobagens, dizem que o Evangelho de João é falso. Eles estão totalmente enganados, estão se enganando e enganando os outros. Gente, o Evangelho de João é um evangelho de revelação. Ele está mostrando coisas que não era mostrado ao povo antes, tá? Vamos lá, vou novamente repetir. Escutem com atenção. E me digam vocês, estudem vocês mesmos, por vocês mesmos, se há alguma heresia aqui. Parem de seguir homens que estão se confundindo e se enganando a si mesmos, gente. A palavra do Criador, por mais que tenham tido algumas alterações, alguns cortes, mesmo assim ela se completa, tá bom? O maior sacanagem cometido pelo Império Romano, que é a Babilônia, foi a questão de que eles pegaram, colocaram traduções onde deveria ser transliteração, principalmente os nomes, né? E fora a questão, fora da palavra, que eles colocaram imagens e esculturas, né? Com adoração ao sol, tá? Mas vamos continuar e vamos ler com muita atenção e me digam o que vocês acham por vocês mesmos. Mais uma vez os judeus apanharam pedras para apedrejar Jesus. Então Jesus lhes disse: eu lhes mostrei muito boas obras da parte do Pai. Veja como o Messias é representante direto do Pai. Por qual dessas obras vocês vão me apedrejar? Os judeus lhe responderam: nós não vamos apedrejá-lo por uma boa obra, mas por blasfêmia. Pois você, embora seja um homem, se faz como um Deus. Agora me diz que parte aqui, que eu li até agora, o Messias está dizendo que ele é Deus. Nenhuma. Então me diga onde é que está a heresia aqui. Vamos continuar. O Messias, que é a própria sabedoria do Pai, ele dá uma resposta, logicamente. Jesus lhe respondeu: não está escrito na sua lei? Eu disse: vocês são deuses. Se aqueles contra quem se dirigiu a palavra de Deus foram chamados de deuses, e as escrituras não podem ser anuladas, vocês dizem a mim: a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, você blasfema? Porque eu disse: eu sou o Filho de Deus? Observe, aqui o Messias está dizendo que ele é Deus? Não, ele está dizendo que ele é Filho de Deus. Quem está dizendo que ele está se fazendo de Deus são os judeus. Entenderam agora? É o Messias que está dizendo que ele é Deus? Não, é os judeus que estão dizendo que ele está falando isso. Eles estão colocando palavras na boca do Messias. E ele diz lá: ora, não está escrito na sua lei? Eu disse: vocês são deuses. Se aquela contra quem se dirigiu essa palavra de Deus for chamada de deuses, e a escritura não pode ser anulada, vocês dizem a mim: a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, você blasfema. Porque eu disse: sou filho de Deus?
Aí continua. Se não faço as obras do meu Pai, não acredita em mim. Mas se eu faço, mesmo que não acredite em mim, acredita nas obras. Que obras? As obras que ele faz em nome do Pai. Para que saibam e acreditem que o Pai está em união comigo. E que eu estou em união com o Pai. Então, mais uma vez, tentaram prendê-lo, mas ele escapou. Tá, pessoal, essa é a segunda parte, né? Depois eu vou fazer a terceira. E eu fico aí, eu me faço uma pergunta para vocês. Qual é a heresia? O Messias está dizendo que ele é Deus? Não. Ele diz que ele é filho de Deus. Tá bom? E nós temos que compreender que o filho, tudo que ele faz, ele diz claramente aqui, eu já li, eu não vou ler de novo, se vocês quiserem ouvir, tá? E revejam, leiam novamente, tá bom? Que ele diz que tudo é o Pai que deu para ele. Tudo, a autoridade, a honra e a glória, o Pai permitiu que ele recebesse. É o Pai que está dando ao Filho. Ele escolheu o Filho para que ele o representasse. Ele constituiu seu Filho como juiz, como pastor, como guia e como aquele que seria o caminho, a verdade e a vida. O Pai escolheu o Filho para que ele pudesse derramar seu Espírito através de seu Filho a toda a carne. Entenderam? Sabe que eu preciso repetir, né? Vocês são pessoas inteligentes. Até quando vocês continuarão seguindo pessoas? Gente, peguem vocês mesmos aqui, ó, a palavra e leiam. Ah, não entendi a primeira vez, não importa. Leia a segunda, leia a terceira, leia a quarta vez, a quinta, a décima. Nem sei se é preciso ler 100 vezes as Sagradas Escrituras, mas leiam para que vocês possam compreender. E peço que o Pai ensine a vocês através do Espírito dele. Tá bom? Tá, agora, como sempre, no final, né, eu vou falar um pouquinho sobre transliteração, né? Bem, pessoal, vocês estão vendo que eu estou lendo a Bíblia, né, do jeito que ela está. Não estou pegando, não estou usando a transliteração. Onde está escrito Jesus, eu estou falando Jesus. Onde está escrito Deus, eu estou falando Deus. Onde está escrito Senhor, eu estou falando Senhor. Por quê? Porque é assim que é conhecido, tá bom? Tá. A palavra Senhor, correto, é soberano. No lugar da palavra Jesus, Cristo, que é o nome pagão ou paganizado ou da Babilônia, porque é pela Babilônia, pela Igreja Católica, o correto é o Messias Yahusha, tá bom? Quando está escrito o Senhor Jesus, o certo seria o soberano Yahusha, tá bom? Quando está escrito o nome do Criador, o correto é Yahuwah, tá bom? Yahuwah. Quando está escrita a palavra Deus, o correto é o Todo-Poderoso. Se vocês começar a estudar mesmo, que é o correto, para você não ser enganado por ninguém, né, e não ficarem blasfemando contra a palavra, nem contra os profetas, tá? Porque isso está acontecendo muito no Facebook. E também, principalmente no Facebook. Meu Deus do céu, tanto grupo de páginas blasfemando contra os profetas, contra o Altíssimo, né, que é chamado de Deus, conhecido com esse termo, né? Até os apóstolos também. E é triste isso aí. Triste, né? Certo que tudo isso é cumprimento do que está nas Sagradas Escrituras, né? Que diz que tudo isso aconteceria. E as pessoas começariam a se esfriar na fé,
por causa da Babilônia, que a Babilônia ela faz isso, né? Que vamos raciocinar, o que é que acontece? As pessoas, elas estão dentro da Babilônia, a maioria, né? Estão dentro da Babilônia, que é a Igreja Católica, as igrejas evangélicas, que a mãe é a Igreja Católica e as filhas são as igrejas evangélicas, né? E, logicamente, se a Babilônia, né, ela está contaminada, ela ensina o Evangelho contaminado com heresias, como, por exemplo, adorações a imagem de escultura, né, isso temos na Igreja Católica, adoração ao sol, como dia 25 de dezembro, como vocês não nasceram nesse dia, tá bom? E várias outras coisas pagãs que foram acrescentado e misturado, fermentando as Sagradas Escrituras, né? E temos o nome, essas questões todas que vocês já sabem. Nas igrejas evangélicas, nós temos como se fosse diferente da mãe, mas é uma filha da Babilônia, porque do mesmo jeito que a Igreja Católica cobra o dízimo, eles também cobram. Do mesmo jeito que tem alguém como um líder religioso, eles também têm. Na Igreja Católica temos o Papa, o líder maior. Na Igreja Evangélica temos o Bispo. Né? Na Igreja Católica temos o Padre, na Igreja Evangélica temos o Pastor. Né? Aí nós temos o Obreiro e temos os Diáconos. Né? Então a gente vê essa balança, né? Mãe e filha. Mas por que está falando isso? Porque nós temos de compreender que o Messias em Mateus, né? Eu vou lá dar uma lida aqui. Mateus 23. Vamos lá. Vou dar um lida para vocês. O que ele diz aqui em Mateus 23? Ele fala algo muito importante mesmo, e que se repete em todo o Evangelho e as pessoas ainda não compreenderam. Mateus 23. Vamos lá. Mateus 23. Tá. Só vou dar uma lida aqui e escute com atenção, tá bom? O Messias ele faz uma ocupação logicamente aos líderes religiosos da sua época. E vamos ouvir com atenção, porque isso também, de certa forma, serve para hoje. Jesus disse então à multidão e a seus discípulos: os escribas e os fariseus se sentaram no lugar de Moisés. Você lembrar que Moisés, ele foi escolhido pelo Criador, tá bom? E o Criador usou como intermédio para falar com Moisés seu anjo, tá? Chamado de anjo do Altíssimo. Foi esse que foi o porta-voz entre o Pai e Moisés. Portanto, façam e cumpram tudo o que eles dizem a vocês, mas não ajam como eles. Olha aí. Por quê? Porque esses líderes religiosos, eles ensinam a palavra, ensinam bem, mas eles não a cumprem a palavra. Ele diz lá, mas não agem como eles falam, mas não praticam o que dizem. Entenderam? Sei que os dias são pior, tá? Vamos lá. Continuando. Amarram cargas pesadas e as põem nos ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos nem a movê-las com o dedo. Ele continua. Fazem todas as suas obras para serem vistos pelos homens, pois ampliam as caixinhas com textos que usam como proteção e as longas franjas de suas roupas. Gostam do lugar mais destacado nos banquetes, dos primeiros assentos na sinagoga, dos cumprimentos nas praças públicas e de ser chamado Rabi pelos homens. Aqui mostra muito característico do líder religioso de hoje em dia. Gostam de ser cumprimentado, gostam de estar nos primeiros lugares, gostam de ser visto, ou seja, eles buscam glória para si mesmo e se esquecem que a glória deve pertencer somente ao Pai, né? Porque até o Filho glorifica o Pai. Tudo que o Filho fez foi para glorificar o Pai e não a si mesmo. E agora vamos continuar, né? Ele diz:
Mas vocês não sejam chamados Rabi, pois um só é o seu mestre, e todos vocês são irmãos. Tá, pessoal? A palavra Rabi é mestre, tá? O que ele diz? Mas vocês que nós somos discípulos do Messias. Todos que nós cremos nele, nós somos discípulos, não apóstolos. Apóstolos só foram os 12, tá bom? E vamos lá. 12, né? Matias substituiu Judas e Paulo, o apóstolo Paulo, ele foi o apóstolo dos pagãos, tá? Vou escolher para evangelizar aos pagãos. Continuando. E todos vocês são irmãos. Então o Messias diz: não chame ninguém de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vocês são irmãos. Ele continua: além disso, não chama ninguém na terra de seu pai, pois um só é o seu pai, o Pai Celestial. Então ele diz aí, ó, bem interessante, né? Não chameis a ninguém de pai, pois um só é o vosso pai, aquele que está nos céus. Isso diz muita coisa, porque na Igreja Católica temos a palavra padre, que é pai, a palavra papa, que significa pai. Então, não deve existir esses cargos, que não são dons, são cargos eclesiásticos, tá? Continuando. Nem sejam chamados de pastores, aqui colocaram líderes, pois um só é o líder, o Cristo. Mas vamos lá, um só é o pastor, o Messias. Mas o maior entre vocês tem de ser o servo. Mas o maior entre vocês tem de ser o seu servo. Quem se enaltece será humilhado, e quem se humilha será enaltecido, ou traduzido da forma mais correta. Quem se eleva, quem se glorifica a si mesmo, será humilhado, e quem se humilha será elevado, glorificado pelo Pai. Então aqui diz tudo, né? Aqui diz tudo. O que vemos é isso, gente. Vamos ter muito cuidado. Eu não sou sábio, tá? Estamos juntos, eu e você, estudando as Sagradas Escrituras, né? Contido e compilado no nível Bíblia. Bem, uma boa noite para todos, tá? Que o Papai do Céu, né, esteja com vocês, juntamente com o Messias, né? E vamos orar, irmãos. Orar muito. O Messias falou: orai e vigiai, né? Constantemente. Orai e vigiai. Muito cuidado, tá? Outra coisa muito importante, só para finalizar o vídeo. Muito cuidado com a questão de não voltarem a praticar a prática da lei, a prática do Antigo Testamento. Muito cuidado, tá? As pessoas estão confundindo a questão da prática da lei com a lei. Como assim? Vocês devem dar uma lida em Gálatas, tá bom? Que o apóstolo Paulo dá uma explicação muito boa sobre isso. Ele mostra lá que os frutos da carne, quais são, que a gente não deve cometer. E ele também fala dos frutos do Espírito, que a gente deve ter e frutificar em nós. Dê uma lida lá, tá bom? Uma boa noite a todos. Estou com essa cara de cansado porque já deve ser umas 2 horas da manhã ou mais. Tá bom? Um grande abraço a todos. E não se esqueça de deixar o like de vocês, se inscrever se não for inscrito, se gostar do vídeo, tá? Deixa o comentário também. Um grande abraço a todos. Essa é a segunda parte do vídeo sobre o Evangelho de João, o quarto Evangelho. Boa noite.